Gente, Enio Viterbo aqui, bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai falar sobre o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, tá? Mais uma vez, sim. O que a gente vai falar? O Alexandre de Moraes deu uma decisão contra o Bolsonaro, tá? Ele aplicou medidas cautelares diversas da prisão. O que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes entendeu que o Bolsonaro estava cometendo crimes de coação de curso do processo, obstrução de justiça e um crime contra a soberania nacional, tá? Junto com o filho dele, Eduardo Bolsonaro, e entendeu que seria necessário colocar uma medida cautelar para impedir que o Bolsonaro continuasse fazendo isso, tá? E quais são essas medidas cautelares? Não falar com investigados, proibição de ser ausentada da comarca, se não me engano é Brasília, né, do Bolsonaro, proibição de utilizar as redes sociais, e aí que está o problema, porque quando o ministro Alexandre de Moraes colocou essa proibição, ele não deixou claro o que significava proibição de uso das redes sociais por ele mesmo, pelo Bolsonaro, ou por terceiros. Isso não ficou claro. Então, estava dando a entender que o Bolsonaro poderia dar uma entrevista e, se o veículo de imprensa colocasse essa entrevista nas redes sociais do próprio veículo, o Bolsonaro seria preso. Então, todo mundo começou a bater muito no ministro Alexandre de Moraes, né? A imprensa inteira dizendo que isso era censura e tal. O Alexandre fez um esclarecimento, porque o Bolsonaro ia dar uma entrevista para o Metrópolis, um jornal, e aí ele desmarcou essa entrevista, porque ele ficou com medo de descumprir essas medidas cautelares e ser preso, né? Inclusive, existe uma discussão sobre a possibilidade do próprio juiz decretar a prisão preventiva em caso de descumprimento das medidas cautelares, ele decretar isso sem provocação do Ministério Público. E eu acredito que ele não pode fazer isso, mas o ministro Alexandre de Moraes entende que ele pode, então aí já é mais uma divergência. Se eu não me engano, a própria lei diz que não pode, tá? Mas aí, lei já virou. Hoje em dia, lei é detalhe, tá, gente? Lei é rodapé. Mas aí o que acontece? A decisão do ministro Moraes foi tão mal escrita, todo respeito ao ministro Alexandre de Moraes, mas foi tão mal escrito que ele precisou de fazer o primeiro esclarecimento, né? Ele disse assim, não, a, a situação das redes sociais é só se ele utilizar as redes sociais como uma forma de burla à proibição de rede social. Então, ele está proibida a realização de entrevistas que sejam transcritas e colocadas nas redes sociais, ou seja, não explicou nada, ficou pior ainda. E aí a imprensa começou a bater nele, começou a bater, falou censura, não sei o que, não sei o que lá. Até a Globo News falou que era censura. E aí veio um segundo esclarecimento, porque o Bolsonaro esteve no Congresso, mostrou a tornozeleira eletrônica, que foi uma outra medida cautelar que o Moraes colocou. Ele mostrou a tornozeleira eletrônica para a imprensa, e aí todo mundo estava dizendo que ele tinha descumprido a medida, porque ele tinha dado essa entrevista mostrando a tornozeleira e tal. E aí, o que aconteceu? A defesa juntou uma petição, porque o ministro Alexandre de Moraes intimou a defesa e disse, olha, houve um descumprimento aqui das medidas cautelares, intimou a defesa e disse, explique o que aconteceu. E a defesa juntou uma petição e disse, olha, não ficou claro na sua decisão, que foi porcamente escrita, não colocou nesses termos, tá? Mas disse mais ou menos isso, tá? Que foi escrita que nem a cara e tal. E aí colocou, e aí pediu, né, um segundo esclarecimento, né, porque de fato estava difícil de entender a decisão. E aí o ministro Alexandre de Moraes foi e colocou assim, não, olha só, vou explicar. E aí colocou tudo certinho lá. O Bolsonaro pode dar entrevista, o que ele não pode dar uma entrevista e dizer nessa entrevista o que é alvo de investigação no inquérito que ele está sendo investigado por obstrução de justiça e coação no curso do processo. Então, isso é dizer que ele supostamente não poderia fazer isso, né, utilizar a imprensa para isso. Só que, mais uma vez, não ficou claro o que ele quis dizer com a obstrução de justiça. Criticar os ministros, criticar o ministro Alexandre de Moraes é fazer uma obstrução de justiça? Não está claro. E aí o Bolsonaro, mais uma vez, gente, ele disse que ele ficou... vou mostrar aqui para vocês. Ó, ele disse que, mais uma vez, ele ficou receoso de conversar com a imprensa. Aqui, o que ele disse. Ó. Eu gostaria de conversar com vocês, mas não posso. Isso aqui ele está falando para o Metrópole, se não me engano. O ex-presidente Bolsonaro foi trabalhar na sede do seu partido e tal.
E, mais uma vez, evitou declarações com a imprensa. Vocês acham que eu posso? Perguntou, né? Gostaria muito de falar com vocês, mas não posso. Então, ele, mais uma vez, gente, ele entende que ele não pode falar. Aqui, ó, infelizmente, não posso conversar com vocês. E o que que eu acho? Tá? O que que é importante? Que eu vou colocar a decisão aqui para vocês, tá? O que que é importante? É que o ministro Alexandre de Moraes, na minha concepção, ele utiliza um expediente que é colocar uma decisão bem dúbia, tá? Uma decisão bem assim mal escrita, de uma forma proposital, para justamente o Bolsonaro descumprir de propósito ou sem querer, né, provavelmente sem querer, e o ministro Alexandre de Moraes decretar a prisão preventiva dele. Entendeu? Porque olha a primeira aqui, olha a primeira decisão: proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por terceiros. Né? Não ficou claro o que seria intermédio de terceiros. Decisão escrita, né, enfim, fora ali de uma possibilidade de ser compreendida, com todo respeito, né, ao ministro Alexandre de Moraes. E aí ele vai. A proibição de utilização inclui, obviamente, as transmissões. Isso aqui é o primeiro esclarecimento, tá? Transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas, não podendo o investigado se valer deste meio para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão. De novo, não explicou nada. Né? Decisão escrita também nas costas, né? Como é que a gente diz. Na mesma data, foram divulgadas diversas postagens que o Bolsonaro exibiu o aparelho de monitoramento eletrônico, preferindo o discurso a ser exibido nas plataformas sociais, digitais. Razão pela qual isso aqui já é uma falsa acusação, porque o Bolsonaro não tem controle do que as pessoas fazem com aquilo dali. Ele não deu a declaração para que a imprensa colocasse nas redes sociais. Porque, vejam, a imprensa pode colocar no site dela, ela não necessariamente precisa colocar na rede social. E aí é uma outra bizarrice, né? Porque se o Bolsonaro coloca, se a imprensa, o Bolsonaro dá uma entrevista, pode ser até atacando o ministro Alexandre de Moraes, né? Fazendo ali o que o ministro Alexandre de Moraes proibiu. Mas se ele faz isso pela imprensa, a imprensa publica isso no papel, ele não está burlando a decisão, porque a decisão versa só sobre uso de plataforma de rede social, o que é uma bizarrice. Né? E é óbvio, gente, isso está sendo mal escrito, né? Isso está sendo colocado de uma forma dúbia, justamente para o Bolsonaro descumprir, gente. É uma forma proposital. E você não precisa ser bolsonarista, você não precisa ser de direita para acreditar nisso. É só você compreender o contexto da decisão, compreender as partes. Né? Mas vamos lá. 22/7, advogados de Bolsonaro apresentaram esclarecimentos, opuseram embargo de declaração, né, que é um recurso para o ministro esclarecer o que ele queria dizer com aquilo dali, né? Para o juiz esclarecer a sentença, né, basicamente. E aí eles dão um contextozinho do que ele já tinha feito, né? Só que é a última decisão, tá, que o ministro deu. Vamos lá. Esclarecida na decisão tal, com a proibição de utilização de redes sociais para veicular transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas, como meio de burlar a medida, como constou expressamente na decisão, não podendo o investigado se valer destes meios para burlar a medida. Em momento algum, Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitados os horários estabelecidos nas medidas restritivas. Mas isso quer dizer o seguinte: não, você pode dar entrevista sim, só que você não pode utilizar as redes sociais e nem terceiros podem utilizar as redes sociais, tá? Na primeira decisão estava assim, ou seja, Bolsonaro não sabia se ele podia dar entrevista e se o órgão colocasse, o órgão de imprensa colocasse na rede social, se ele ia ser preso ou não. Tá? Isso não ficou claro. E aí, é óbvio, isso não foi explicitado para que o Bolsonaro, né, descumprisse de uma forma ali acidental, né? Vamos lá. A explicação da medida cautelar imposta no dia 17/7, pela decisão do dia 21/7, deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividades criminosas com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado. O que é isso? Ninguém sabe. Para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Não há dúvidas e as inúmeras condenações criminais proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal em relação à tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro confirmam que a instrumentalização das redes sociais por meio da atuação de verdadeiras milícias digitais transformou-se em um dos mais graves e perigosos instrumentos de corrosão de democracia. Isso aqui é só tese do ministro Alexandre de Moraes, tá? Você pode concordar ou discordar do que houve no 8 de janeiro, tá? Não foi necessariamente uma tentativa de golpe de Estado. O que eu quero dizer é, o Supremo Tribunal Federal ter condenado pessoas por tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro não significa que houve uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023, tá? Ponto. O Supremo Tribunal Federal não é Jesus, tá? Não é a palavra de Deus, tá bem? A gente pode discordar da interpretação do Supremo Tribunal Federal, tá? E o que ele fala não se transforma em realidade, tá bem? A gente tem que compreender essas questões. Que a instrumentalização das redes sociais por meio da atuação de verdadeiras milícias digitais transformou-se em um dos mais graves e perigosos instrumentos de corrosão da democracia. Mas hoje o governo Lula tem uma milícia digital na internet, ele financia vídeos com inteligência artificial, ele produz material para que influenciadores divulguem isso, ele coordena o discurso com influenciadores, os posts, ele ataca as instituições, né, como foi com o Congresso Nacional há pouco tempo atrás, e até com o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, mas isso aqui, não adianta falar de milícia digital do governo para o ministro Alexandre de Moraes, porque quem tem milícia digital é só uma parte da direita. O governo não pode, tá? Isso não tem nada a ver, obviamente, com o fato de que o ministro Alexandre de Moraes é claramente alinhado com o governo Lula, né? Isso aí, eu não vou ser aqui leviano de dizer isso. Não é porque o ministro Alexandre de Moraes foi na comemoração da vitória do Lula na eleição, não é porque o ministro Alexandre de Moraes conversa com o Lula frequentemente, não é porque o ministro Alexandre de Moraes pegou carona com a Janja num voo da FAB, não é porque o ministro Alexandre de Moraes já participou de lançamento do programa de política pública do governo federal dentro lá do Palácio do Planalto. Não é por causa dessas coisas que eu vou dizer que o ministro Alexandre de Moraes... Não é porque o ministro Alexandre de Moraes indica nomes para cargos na administração pública para o próprio Lula indicar, não é por causa dessas coisas, não é porque o ministro Alexandre de Moraes vota frequentemente com o governo, né, como foi o caso do IOF agora há pouco, que ele deu razão ao governo, não é por causa dessas coisas que eu vou dizer que o ministro Alexandre de Moraes é alinhado completamente ao governo Lula, né? Mas a falta de ataque, né, a uma milícia digital que atua hoje, né, é uma evidência clara, né, de que na cabeça do ministro Alexandre de Moraes, só um lado do espectro ideológico tem a milícia digital, o outro não tem. Mas beleza, vamos lá. Obviamente não seria lógico e razoável permitir a utilização do mesmo modus operandi criminoso com diversas postagens nas redes sociais de terceiros, em especial por milícias digitais. Isso aqui, gente, negritou tudo é porque não sabe o que negritar, tá? E apoiadores políticos previamente coordenados para a divulgação das condutas ilícitas que eventualmente poderiam ser praticadas por Jair Messias Bolsonaro, sejam em entrevistas, sejam em atos públicos, mas sempre com a finalidade de continuar a induzir e instigar chefes de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras em flagrante atentado à soberania nacional. Tal procedimento, além de caracterizar bula a aplicação das medidas cautelar, também estaria repetindo o procedimento das milícias digitais, pelo qual a PGR denunciou vários réus que estão sendo processados na AP 2694. É bom a gente lembrar que não existe um crime de milícia digital, tá? Não existe isso. Isso não é tipificado em nenhum lugar do Código Penal brasileiro, tá? Então, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, gente, às vezes ele tem uma realidade que só cabe na cabeça dele, que não está no Código Penal, não está na Constituição, não está em lugar nenhum. Mas eu acho que ele acredita que pelo fato de ele colocar isso na sentença, isso se transforma em realidade. Mas não é o caso, né? Mas vamos lá. Portanto, nessas hipóteses caracterizadoras da utilização dolosa das redes sociais de terceiros, das milícias digitais, que ele não aponta, que ele não explica, que ele não conceitua, que ele não faz nada, milícias digitais, apoiadores políticos previamente coordenados e combinados, ou outros investigados,
para a perpetuação da conduta criminosa, não assiste razão à defesa quando aponta que a replicação de declarações por terceiros constitui desdobramento incontrolável, para concluir que não pode ser atribuído a Jair Messias Bolsonaro qualquer responsabilização de atos de terceiros. O que ele está dizendo é o seguinte: não, eu só proibi, né, se esses terceiros que eu falei forem essas milícias digitais, apoiadores políticos previamente coordenados e combinados ou outros investigados. Se não for isso aqui, aí pode ser replicado. Ou seja, isso é dizer que a minha primeira decisão estava escrita que nem a cara. É isso, gente. Basicamente, isso aqui não estava na primeira decisão. Mas vamos lá. A constatação da utilização desses métodos de atuação nas redes sociais para demonstração de existência, papapá, tanto em entrevistas quanto no nítida finalidade de continuar a prática das condutas. Vamos lá, vamos avançar. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça é cega, mas não é tola. E o pessoal pegou muito no pé, porque aqui o ministro Alexandre de Moraes tinha colocado mais com I, aqui, ó. Aí o que ele fez? Ele tirou a decisão do sistema, colocou uma outra decisão e colocou certinho, mais. Só que ele esqueceu que aqui, na minha opinião, cabe uma vírgula. Tá? A justiça é cega, vírgula, mas não é tola. Na minha opinião, posso estar errado, tá? Mas se eu estiver errado, ministro, novamente, acho que quando você tira uma decisão do sistema para você corrigir o português, é bom você rever o texto, porque, por exemplo, na minha opinião, aqui, ó, a replicação de conteúdo de entrevista não tem crase, tá? Ó, tá aqui, ó. A replicação de conteúdo de entrevista, papapá. Isso aqui, se eu não me engano, na minha opinião, tá? Não tem crase. Em outras palavras, isso demonstra também uma insegurança inacreditável do ministro Alexandre de Moraes, cara. Ele não consegue ser alvo de crítica, ele não consegue aceitar uma crítica. Ele preferiu mexer no sistema do STF, mexer na máquina pública para tirar uma sentença do ar, simplesmente para mudar uma palavra que ele tinha errado. É muita insegurança, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Em outras palavras, será considerada burra a proibição imposta pela primeira turma a replicação de conteúdo sem crase, de entrevista ou de discurso público ou privado, reiterando as mesmas afirmações caracterizadoras das infrações penais que ensejaram a imposição das medidas cautelares, para que, posteriormente, por meio das milícias digitais, que ele não indica quem são, ou por meio de apoiadores políticos, que ele também não indica quem são, ou ainda por outros investigados, supostamente pelos investigados desses inquéritos, né? Mas também não indica quais são os inquéritos. Em patente de coordenação, também não demonstra como é que seria essa coordenação. Ocorre a divulgação do conteúdo ilícito previamente elaborado, especialmente para ampliar a desinformação nas redes sociais. A prática dessa conduta por Bolsonaro claramente constituirá uma ilícita instrumentalização das entrevistas concedidas aos órgãos de imprensa ou de discursos proferidos em público ou privado, ou de discursos proferidos em público ou privado. Estranha essa redação, mas tudo bem. Para manter o modus operandi das ações ilícitas pelas quais está sendo investigado e teve aplicadas medidas cautelares. Aqui ele só repete, né? A legislação permite, pá. Repete o que ele tinha dito anteriormente. Mas aí vocês vejam. Aqui ele dá a demonstração de que o Bolsonaro teria descumprido a medida cautelar, né? E coloca o print aqui do Eduardo. Né? Efetivamente não há dúvida, mas assim, em vez de prender, ele só disse, não, foi uma irregularidade isolada, tal, não preciso, né, decretar a prisão. Rejeita desembargo de declaração e tal, e deixou por isso mesmo. Então é isso, ministro. Acho que assim, a gente pode ver, né, que, e ministro, está tudo bem errar. Tá tudo bem, não tem problema, assim, não é o fim do mundo. É só você admitir que a decisão foi mal escrita, pô, não tem problema, tá bem? Mas é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Eu ia falar vou ficando por aqui, não. Fico por aqui. Se inscrevam no canal, tá? Se inscrevam no canal e ativa o sino das notificações, tá? É isso, gente. Se inscreve, clica aqui embaixo, tá? Em qualquer lugar que esteja aparecendo o botão de inscreva-se, não custa nada e me ajuda pra caramba, tá bom? É isso. Valeu.